pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Hoje falaremos sobre a última revolta aí que nós estamos falando aí sobre esses movimentos sociais da Primeira República, né? Essas revoltas que aconteceram tanto rurais quanto urbanas. Então o e-mail está aí, historiacomp1@outlook.com, está só para mensagem 3291650267. Nosso curso de História é completo. Para quê? Para concursos, vestibulares e também pré-militar. Beleza? Conteúdo: História do Brasil 80, Primeira República. Hoje falaremos sobre a Revolta da Chibata. Pessoal, aqui é interessante uma coisa. Que depois eu vou explicar para vocês tranquilamente. Mas, vamos lá. A revolta da Chibata foi o quê? Foi uma revolta, como vocês podem ver, é uma revolta. Uma revolta, mas contra o quê, professor? Uma revolta contra os castigos físicos. Os castigos físicos que aconteciam dentro da Marinha. Esses castigos, pessoal, eles vinham lá de um código, ainda lá do Império, do Brasil Império, onde o marinheiro que desrespeitasse alguma coisa era, nesse caso, punido através de chibatadas. Era uma corda com linho molhado, com alguns agulhas de aço, que o cara batia aquilo ali tudo nas costas do cara. Mas o que nós temos que entender aqui primeiramente, pessoal? Esses castigos físicos eram as chibatas. A revolta da chibata, como você pode observar, o foco dela é acabar com esses castigos, né, as chibatas, que vinham lá do código, lá desde lá do Império. Mas também tinha outras reivindicações também entre os marinheiros. Por exemplo, os baixos salários, o trabalho duro e entre outras coisas. Tranquilo, pessoal? Como que acontecia esse recrutamento para a Marinha? O recrutamento acontecia de forma forçada e obrigatória. O cara era forçado, o cara era pego e no outro dia estava lá na Marinha. Ou seja, também poderia ser aquele filho que não, tipo assim, dava trabalho para a família, estava lá na Marinha. Tranquilo, pessoal? E o que acontece? No encoraçado Minas Gerais, um rapaz, um marinheiro chamado Marcelino Rodrigues, foi punido com 250 chicotadas em frente de todo mundo. Por quê? A pessoa que era punida, que recebia as chicotadas, né, as chibatadas, ele não recebia sozinho. Ele recebia na frente de todo mundo para que servisse de lição. Então o que nós observamos? A partir disso, nós temos o início da revolta da Chibata, que foi uma coisa programada, com o seu líder, João Cândido, o também chamado Almirante Negro. E aqui um outro parênteses importante para nós observarmos. Pessoal, quando nós falamos de destaques, imagens, personalidades da história do Brasil, eu estou querendo falar isso aqui já há muito tempo. E agora que eu lembrei. Sempre quando eu faço a aula, eu falo, vou falar isso. Aí eu vou falando, empolgo e esqueço. Mas muito interessante que eu achei aqui o João Cândido. Pessoal, quando nós falamos aqui das personalidades históricas do Brasil, aquelas pessoas importantes, os heróis, logo lembramos em quem? Vem à mente. Tamandaré, Duque de Caxias, Deodoro da Fonseca, e entre outras pessoas, né? Mas só que nós perdemos um pouco essas personalidades e outras pessoas também que deveriam entrar nesse panteão aí de heróis da nação. Não é muito abordado em livros didáticos e nem entre outras coisas, por causa de que zumbi, como vocês observam, o zumbi é o quê? É um ícone aí, no caso aí da consciência negra. E o próprio João Cândido aí, por quê? Mesmo essas reivindicações deles aí que eu vou falar para vocês não forem aprovadas,
ele vai depois conseguir que essas chibatadas terminem dentro da Marinha. Então é também uma pessoa a ser lembrada. Tranquilo, pessoal? Então o João Cândido, chamado Almirante Negro, beleza? E eles dizem o quê? Se vocês não atenderem nossas reivindicações, o que nós vamos fazer? Bombardear a capital. Então, além do encouraçado Minas Gerais, vocês têm também o São Paulo, e entre outros navios também que aderem a essa revolta. E dentro dessas reivindicações, como eu já falei, término das chibatadas, melhores condições de trabalho e melhores salários. Tranquilo, pessoal? E a tal da anistia, né? A esses casos, a pessoa que participou dessa revolta teria que ser anistiada, não seria punido e nada mais. Só que o que acontece, pessoal? Vamos observar nessas reivindicações, tem um traço muito importante aqui que eu quero ler para vocês. O Almirante Negro, né, o João Cândido, enviou uma carta para o ministro da Guerra. Nesse caso, pessoal, ele vai dizer o seguinte: não queremos a volta da chibata. Isso pedimos ao presidente da República e ao ministro da Guerra. Caso não o tenhamos, bombardearemos a cidade e os navios que não se revoltaram. Então os caras estavam dispostos a qualquer custo a fazer aquilo que eles queriam. O que vai acontecer? Existe um plano, há um debate e tudo mais dentro do Senado, do Parlamento e tudo mais. E tem pessoas que lá dentro apoiavam esses marinheiros, como no caso aí, se eu não me engano, Rui Barbosa e entre outros, que apoiavam esses marinheiros, mas a maioria desse pessoal lá de lá não apoiava. Tinham a ideia de um plano, passar uma rasteira nos caras. O que acontece? Eles falaram que eles iam acatar suas reivindicações, mas só que eles teriam que entregar as armas. E o que acontece? Os caras entregam as armas. E o que acontece? Acontece nada. Acontece que eles não atendem as reivindicações. E ainda mais, muitos foram presos, muitos foram mandados para a Amazônia para trabalhar nos seringais, outros foram fuzilados e tudo mais. Chegamos ao fim aí, então, da revolta da chibata. Mas um tempo depois, essa revolta, essa chibata vai terminar dentro da Marinha. Tranquilo, pessoal? Um abraço para vocês aí. Na nossa próxima aula voltaremos com alguma coisa sobre o quê? Sobre a história do Brasil. Valeu!